Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje você irá aprender como escrever um texto coletivo. Estão preparados? Sim ou não? Então vamos lá para a nossa hora de aprender! Você sabia que um texto pode ser escrito por uma só pessoa ou por várias? E você também pode escrever um texto com seus colegas e com um adulto também, sabia? E você deve estar pensando: que texto posso escrever falando sobre o quê? Como iniciar e finalizar? Eu respondo, é fácil. Para começar, basta ter uma ideia. Você pode contar a história do seu nascimento ou de como você conheceu seus amiguinhos, escreveu uma carta para um parente que mora bem distante, escreveu uma lista de alimentos ou brincadeiras e muitos outros textos. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma história chamada João e Maria. Olha só! E quem escreveu essa história foram os irmãos Grimm, que moravam em um país bem distante do Brasil e que se chama Alemanha. Olha aqui para mim. Vamos ler juntinhos a nossa historinha, combinado? Vamos lá? Era uma vez um pobre lenhador que vivia em uma cabana próxima à floresta com seus 2 filhos, que se chamavam João e Maria. Um dia, o pai das crianças resolveu se casar novamente, mas não percebeu que sua nova esposa não gostava das crianças. Com o tempo, a situação da família foi ficando mais difícil, até chegar ao ponto de quase não terem o que comer. Desesperado, o lenhador perguntou para sua esposa: "O que vamos fazer? Desse jeito, vamos todos morrer de fome, a começar pelas crianças." "Vamos deixá-las na floresta", respondeu a mulher. O lenhador não queria concordar com o plano, mas foi convencido pela madrasta. O que não sabiam é que as crianças estavam escondidas e escutaram a conversa. Maria chorou ao ouvir tudo, mas João a tranquilizou. "Não precisa chorar, irmãzinha. Eu tenho uma ideia para conseguirmos voltar para casa." Assim que o pai e a madrasta foram dormir, João foi até o quintal e recolheu várias pedrinhas. Ele as guardou no bolso e voltou para dormir. De manhã, as crianças foram despertadas pela madrasta e levadas para a floresta pelo pai. O lenhador disse que ia cortar lenha mais adiante e os abandonou. Porém, João marcou o caminho, usando as pedrinhas, e assim puderam voltar para a cabana onde viviam. Apesar de o pai ter ficado contente com o retorno dos filhos, a madrasta se irritou. Na hora de dormir, trancou as crianças no quarto e disse para o marido: "Amanhã vamos levá-los mais longe na floresta. Assim, não vão encontrar o caminho de volta." Na manhã seguinte, as crianças receberam um pedaço de pão antes de irem com o pai para a floresta. Como a madrasta tinha fechado com chave a porta do quarto e João não conseguiu ir à noite recolher as pedrinhas, ele resolveu guardar o seu pedaço de pão. No caminho para o lugar mais distante da floresta, João deixava as migalhas do pão caírem no chão
e marcar o caminho. O pai disse que iria recolher lenha e os abandonou novamente. Maria começou a chorar e João a reconfortou, dizendo: "Não chore, vamos seguir as migalhas de pão e voltar para casa." Porém, ao procurar pelas migalhas no chão, os irmãos perceberam que os pássaros haviam comido tudo. Assim, resolveram tentar achar sozinhos o caminho, mas acabaram indo mais para dentro da floresta, até que encontraram uma casinha feita toda de doces. Encantados, resolveram comer parte do telhado de chocolate, porta de biscoitos e janela de balas. De repente, uma senhora apareceu de dentro da casa e disse com um sorriso: "Entrem, crianças, aqui dentro tem muito mais doces para vocês." As crianças entraram animadas, mas só então descobriram que a velhinha era uma bruxa má que se alimentava de criancinhas. Ela aprisionou João dentro de uma jaula para engordá-lo e assim pudesse devorá-lo. Já a pequena Maria acabou virando sua escrava. A cada dia, João era obrigado a mostrar o dedo para a bruxa para ela ver se ele havia engordado. Como o menino percebeu que ela não o enxergava bem, resolveu sempre mostrar a ela um ossinho de galinha que encontrou na jaula. "Esse menino não engorda", reclamava a bruxa. "Traga mais comida para ele, Maria." Um dia, a bruxa se cansou de esperar e resolveu se alimentar de João. Ela mandou Maria acender o fogo do caldeirão e a menina, desesperada, começou a chorar. Sem se importar, a bruxa mandou a menina entrar no forno para ver se estava bem quente. Maria teve uma ideia e disse para a bruxa que não sabia ver se o forno estava ou não na temperatura certa. Irritada, a bruxa foi até o forno e meteu a cabeça lá dentro para mostrar como era para fazer. A menina empurrou a bruxa para dentro do forno e a trancou lá dentro. A bruxa acabou morrendo queimada e Maria correu para libertar o irmão. Antes de fugir, os dois pegaram algumas guloseimas e descobriram um tesouro que a bruxa escondia. Eles foram para a floresta e, depois de muito procurar, finalmente avistaram a cabana onde viviam. Ao entrarem em casa, encontraram o pai, que correu para abraçá-los. Os dois ficaram felizes ao saber que a madrasta já não vivia lá e que o pai, muito arrependido e triste pelo que havia feito, procurou por dias os filhos pela floresta. João e Maria contaram tudo o que havia acontecido e mostraram para o pai o tesouro que tinha encontrado. Daquele dia em diante, eles nunca mais precisaram se preocupar com dinheiro ou comida e viveram felizes para sempre. E aí, você gostou da historinha? Sim ou não? Vamos recontar essa historinha a partir de um joguinho chamado Recontando a História. Vamos lá? O nome do nosso jogo é Recontando a Historinha. Vamos lá para o nosso primeiro desafio. Qual o nome da historinha? Vocês sabem? Lembram? Vamos lá descobrir? João e Maria, o nome da nossa historinha, não se esqueçam.
Quem escreveu a historinha? Lembra? Vamos investigar? Olha só, quem escreveu a historinha foram os irmãos Grimm. E agora, vamos para o próximo desafio. Qual das cenas abaixo representa o início da historinha? Vamos investigar? Será que João e Maria iniciaram a historinha na cabana? Será? Será que a historinha ela se iniciou através dessa porta trancada? Ou será que a historinha ela iniciou a partir da bruxa oferecendo doce para João e Maria? Vamos lá identificar? A nossa historinha iniciou a partir de João e Maria na sua cabana. Não se esqueçam disso. E como termina a historinha? Lembra? O final da nossa história era Maria chorando? Ou será que era o lenhador que terminou a história? Ou será que era a opção 3? João, Maria e o lenhador ficaram muito ricos com o tesouro que João e Maria encontraram na casinha da bruxa. Vamos lá identificar a opção correta? Olha só, é a opção 3. João, Maria e o pai de João e Maria ficaram muito ricos e não precisaram mais se preocupar com os alimentos, porque eles encontraram na casa da bruxa um grande tesouro. Nós contamos hoje a historinha chamada João e Maria. Você, como escritor e detetive da língua portuguesa, que outro final você daria para a nossa historinha chamada João e Maria? Qual será o outro final? Vamos lá identificar uma das opções para este final? Vamos lá? Que outro final você daria para a historinha? O outro final que eu escolhi apresentar para você, criança, é a bruxa queimando Maria. Nossa, que final aterrorizante! A Maria, ela não pôde escapar da bruxa. Olha aqui para mim, criança. Você fica assustado com historinha de terror? Essa historinha, ela terminou muito assustadora. Essa é uma outra opção para terminar um texto. Vamos agora desvendar mais um pouquinho na nossa hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Leia o texto abaixo. A mangueira. Eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. É uma árvore incrível. Dá uma fruta cheirosa, que também é muito linda. E eu chamo de manga rosa, G. Carvalho. Vamos agora identificar o que a nossa atividade 1 ela deseja. Agora responda. Letrinha A. Qual o título do texto? Vocês conseguem identificar qual o título do texto? Vamos lá, crianças, investigar juntinhos? O título do texto é A Mangueira. Não se esqueça que o título ele é muito importante para um texto. Vamos agora para a letrinha B. No poema, o que foi plantado? Você sabe? Conseguiu identificar e brincar de detetive da língua portuguesa analisando o nosso poema de hoje? Sim ou não? Vamos lá identificar? No poema, o que foi plantado? Uma mudinha de manga rosa. Você gosta de manga rosa? Eu adoro! Vamos agora para a letrinha C. Qual o nome da fruta? Você sabe? Sim ou não? Vamos lá identificar? É a manga rosa.
Manga rosa é uma frutinha, não se esqueça. Vamos lá para a nossa atividade 2. Um texto deve ter. Letrinha A. Será que um texto ele deve ter título? Letrinha B. Será que um texto ele deve ter personagens? Letrinha C. Será que um texto ele deve ter fone de ouvido? Que estranho! Será que um texto ele deve ter um fone de ouvido? Vamos agora investigar juntinhos. Um texto deve ter, letrinha A, título. Não se esqueça que um texto deve ter um título. E também letrinha B. Letrinha B, um texto deve ter personagens. Os personagens, lembre-se sempre, criança, que o personagem é aquele que vai dar vida à sua historinha. Não se esqueça disso. Agora, criança, que você já me ajudou a brincar de detetive da língua portuguesa através das nossas 2 atividades, chegou o nosso momento da hora da revisão. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vimos que um texto pode ser escrito por só uma pessoa ou várias. Isso mesmo! Você também pode escrever um texto com seus colegas e com um adulto também. E você deve estar pensando, que texto você pode escrever? Ou que texto eu posso escrever? Falando sobre o quê? Como iniciar e como finalizar? Eu respondo! É fácil, basta ter uma ideia. Você pode contar a história do seu nascimento ou de como você conheceu seus amigos, escrever uma carta para um parente que mora bem distante, escrever uma lista de alimentos ou brincadeiras e muitos outros textos. Depois de brincarmos de detetives da língua portuguesa, vamos finalizar nossa aula por hoje. Conto com você no próximo Aprender Além da Escola. Tchau!